Vamos à atualização desta sexta-feira dos casos do novo coronavírus nos 28 municípios do Alto Vale do Itajaí. Começamos com Agrolândia. A cidade continua com 43 casos em monitoramento. Em Agronômica, ainda estão sendo monitoradas 2 pessoas com sintomas gripais. Um caso já foi descartado e os números de casos suspeitos e confirmados permanecem no zero. Atalanta monitora ainda 9 pessoas com sintomas gripais da doença. Não há nenhum caso suspeito, descartado ou confirmado. Já o município de Aurora diminuiu o número de pessoas em monitoramento. De 20 passou para 15. Por lá tem 2 casos suspeitos do vírus, um caso descartado e não há nenhum caso confirmado da doença. Braço do Trombudo continua com nenhum caso de Covid-19. Chapadão do Lajeado não tem nenhum caso do vírus. Dona Ema continua com um caso suspeito de Covid-19 que aguarda o resultado do exame. A cidade não tem nenhum caso em monitoramento, descartado ou confirmado do novo coronavírus. Ibirama é a segunda da lista com maior número de pessoas em monitoramento, com 178 casos e 2 descartados. Imbuia descartou 2 casos de Covid-19, portanto, não há nenhum caso confirmado da doença. A Princesinha do Alto Vale tem um caso suspeito e monitora ainda 4 pessoas com sintomas gripais da doença. Em Ituporanga, não há nenhum paciente em monitoramento. 8 casos da doença já foram descartados. De acordo com a assessoria da Prefeitura, há 3 casos suspeitos de Covid-19 que aguardam o resultado do exame. José Boatê não tem nenhum caso de Covid-19, enquanto o município de Laurentino tem 2 pacientes em monitoramento com sintomas gripais e um caso suspeito. A cidade não tem nenhum caso descartado ou confirmado do novo coronavírus. Lontras continua com 45 pessoas em monitoramento e por lá um caso da doença já foi descartado e não há casos suspeitos e nem confirmados do vírus. O município de Mirim-Doce ainda monitora 3 pessoas com sintomas gripais e os números de casos suspeitos, descartados e confirmados permanecem no zero. Petrolândia, que antes liderava a nossa tabela com nenhum caso da doença, agora monitora 5 pessoas com sintomas gripais do vírus. A cidade de Pouso Redondo tem 16 casos descartados, 16 pessoas sendo monitoradas e nenhum caso suspeito ou confirmado da doença. Presidente Getúlio diminuiu para 208 o número de pessoas sendo monitoradas e 3 casos já foram descartados. Já Presidente Nereu não registrou nenhum caso do novo coronavírus. Rio do Campo tem 28 casos em monitoramento. Por lá foi registrado o primeiro caso suspeito da doença, enquanto os casos descartados e confirmados continuam no zero. Em Rio do Oeste tem 5 casos descartados e nenhum suspeito confirmado ou em monitoramento. A capital do Alto Vale tem 2 casos suspeitos de Covid-19. 10 já foram descartados e há ainda 10 pessoas em monitoramento com sintomas gripais. Em Salete, diminuiu o número de pacientes em monitoramento. De 48, passou para 47. Já os casos suspeitos, descartados e confirmados continuam no zero. Santa Terezinha continua com 4 casos em monitoramento, 4 suspeitos, 2 descartados e nenhum caso confirmado. Taió tem um caso suspeito, 1 descartado e continua com 61 pessoas em monitoramento. Trombudo Central divulgou que não tem nenhum caso de Covid-19. Vidal Ramos continua com 13 pacientes em isolamento domiciliar com sintomas gripais e por lá não há casos suspeitos, descartados ou confirmados. Vitor Meirelles permanece com 5 casos em monitoramento e um caso suspeito de Covid-19. E encerramos com o município de Vitimarsum, com apenas um caso sendo monitorado.